Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo, graças ao bom Deus, tudo vai bem. Chegando para mais um estudo. Fiquem tranquilos, porque o estudo não será sobre podar plantas. É que eu aproveitei para falar com vocês aqui. Tô dando um trato aqui nas plantas. Eu editei um vídeo que ele foi muito pedido por vocês. E eu já tenho esse vídeo gravado em privado para algumas das minhas alunas. Então, ao editar esse vídeo, que depois você acompanhará aí, eu fiz uma reflexão que eu faria uma outra escolha tradutória, uma outra escolha lexical para interpretar o mesmo texto. E essa é a beleza da Libras, não é? Porque, como na natureza que é vivo, tudo muda, às vezes nascem algumas florzinhas novas e tudo mais, na Libras também. Libras é um idioma vivo. E, ao analisar o vídeo, eu tenho certeza que eu faria uma outra escolha tradutória. Você também já passou por isso? Com certeza. Ó, você está ouvindo o Caleb falar aqui comigo. Ele veio me mostrar uma pedra. Não é assim? Com certeza você também já passou por isso. Você faz alguma escolha para um texto específico e depois você fala, nossa, eu poderia traduzi-lo de um outro jeito. É isso. Vamos lá, aproveita o conteúdo. Dá um like nele, compartilha com quem está aprendendo Libras, ajuda com que esse conteúdo também possa chegar a mais pessoas nesse nosso mundinho da Libras, para que nós possamos levar a palavra de Deus aos surdos. Deus abençoe vocês. Acompanhe o vídeo. Vamos lá para Mateus capítulo 14, do versinho 13 ao 21, que você pediu, que é o tema a primeira multiplicação dos pães. O que nós temos que entender é que ele vem relatando o capítulo 14 sobre a morte de João Batista. Então aqui, nesse título, você já tem a primeira multiplicação dos pães. E aí começa dizendo ali no versinho 13, e Jesus ouvindo isto o quê? O que está sendo relatado nos versos anteriores. Então, faça o título e entra no versinho 13 com a certeza que você já sabe a história. Por quê? Você saberá lendo todos os versos anteriores. Importante, tá bom? Nós temos aí essa multiplicação dos pães. Não dá para simplesmente fazer pão, aumentou, primeira vez. Não é isso. Para multiplicar eu tenho que fazer pão, eu parti o pão aqui e eu entreguei esse pão, ó, eu dei esse pão primeira vez ou primeira vez. Certo? Ou primeira vez, você escolhe aí. Esse é o título, certo? Não é o pão que aumenta, não. Ele é multiplicado porque ele foi repartido, ele foi dado, certo? Memoriza isso aí, pelo amor de Deus. O versinho 13, e Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. Aqui, o que nós temos que construir em primeiro lugar? Não dá para eu ir direto com Jesus. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, olhando direitinho para não perder aqui o fio da meada, né? Eu tenho que fazer em uma área. O que tinha aqui?
tinha água ou um marzinho e tinha um barco, certo? Aí eu pego Jesus aqui da terra. Jesus, eu posso fazer, ele estava triste, ó, de cabecinha baixa, tá vendo, ó? Eu coloco Jesus aqui de cabeça baixa, triste. Ou eu posso simplesmente fazer Jesus de semblante triste, trago para mim, eu faço a incorporação. E aí o que que acontece? Lá no barco, ele foi, ou ele foi, ou ele foi e sentou, certo? Aí o que que acontece? E aí ele vai para um lugar deserto. Aí eu faço aqui, ó. Ele entrou no barco e aí ele foi. Eu posso fazer que ele foi para longe, ou ele foi para um outro lugar, ou ele foi do outro lado. Tá vendo a interpretação? Qual é o lugar deserto? O deserto não era simplesmente esse. Por quê? Ele foi para um lugar deserto porque ele queria ficar sozinho. Então ele foi para um lugar deserto que não tinham pessoas. Então eu posso fazer, ó, do outro lado, ele vai aqui, e do outro lado, pessoas não tinha, ou pessoas nada, certo? Ou pessoas nada. Você escolhe aí. Por quê? Ele queria ficar sozinho. Dá tempo de colocar porque ele queria estar sozinho? Se era apartado, nós já colocamos do outro lado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Aí agora eu coloco aqui, ó. E nessa área aqui, o povo, ou aqui nas cidades da região aqui, ou em vários lugares, tá vendo? Tudo é cidade. O povo aqui saiu em multidão. Ei, olha lá para onde Jesus foi. Ó, olha lá Jesus, vamos junto. E vai toda a multidão também. Como foi, não nos explica. Não, entraram todo mundo dentro do mar, não fala nada, né? Só chama, chama, chama e vamos também. Eu posso levar, para não levar para o mar, eu faço, ei, olha lá Jesus, ó, e eu vou margeando, tá vendo? Essa é a interpretação. Eu levo eles margeando aqui aonde tinha a parte da água. Certo? Grava isso aí. Seguiu a pé desde as cidades. Então, eu não tenho como fazer muito detalhado. Eu pego o contexto e faço o sentido. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Eu posso fazer aqui no barco, certo? Mas Jesus saiu para onde? Para a água? Não. Então eu tenho que fazer com que esse barco chegou na outra margem. Aí agora, então eu faço aqui, ó. E aqui o barco. Como que eu faço uma margem de terra? Eu coloco a minha mão, o barco chegou. O que acontece? Quem é que estava no barco? Jesus que desceu. Então aí eu coloco ele desceu, ficou em pé. Ou ele saiu, ficou em pé. Depende do classificador que você levou aqui, você repete esse mesmo classificador de pessoa, certo? Mas viu que eu fiz uma margem para o barquinho parar? Então, ó, aqui, ou então eu faço com o barco aqui, aí eu faço a margem, parou aqui, quem estava no barco desceu, ficou em pé. É Jesus, não preciso nem fazer que é Jesus. E aí agora ele vai olhar e ver uma grande multidão. Aí eu já faço aqui, ó, e ele se moveu de íntima compaixão. Eu faço aqui, ó. Olha, pessoas, quanto. Tô olhando, eu estou incorporando Jesus. Ou então eu olho aqui, ó.
Tá vendo? Porque eu estou do outro lado, o mar ficou para trás. Então eu posso olhar em todas as direções. E aí eu posso fazer assim, ó. Olha aqui quanto povo. Ou então, olha quanta gente. Olha a compaixão, incorporando Jesus. E aí, curou os seus enfermos. O que é que eu tenho que trazer agora? Vocês aí, né? Ou vocês que têm pessoas doentes, o que eu posso fazer? Olha, eu abençoo vocês, as doenças sumir. Eu tenho que ir para o mais simples, porque o irmão estará falando aqui, o áudio estará falando, então não adianta eu colocar. Eu tive que fazer Jesus descendo do barco, vendo a multidão, tendo compaixão por ela, e agora ele curando a enfermidade dela. O versinho 15 diz: E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si. Era para a multidão. Como que eu vou fazer aqui? Diretamente para a tarde, eu posso fazer, ó, o tempo passou, certo? Eu sou o narrador, tá vendo aqui? Então eu faço aqui, ó. O tempo passou, era tarde. Agora, quem é que chegou? Os discípulos chegaram. Se Jesus eu tinha colocado para o lado de cá, agora, então, os discípulos vêm e chamam Jesus para onde eu coloquei ele. Então, os discípulos, já vou direto como discípulo. Ei, Jesus, olha aqui, ó. Ou então, ó, aqui, deserto. Ou aqui é um lugar longe, tá vendo? Eu que vou trazendo essa informação. Ou, mas ele tá dizendo que o lugar é deserto. Ó, aqui é deserto. Tô falando com Jesus. E vai fazer mais o quê? Ó, olha aí essa multidão. Sou o discípulo. Que mais que eu vou fazer ali com eles? Ó, você, olha o dizer, não é o meu dizer. Você diz para eles, ou você aí fala para eles. Eu prefiro dizer, que o dizer já sai de uma vez. Eu ganho tempo. Então, você, ó, diz para eles que em lugares ou aldeias onde tem tendas ali, ó, eles aqui vão. Ou eles vão, ou eles vão, certo? Você escolhe. Eles vão. E vai fazer o quê? Comida. Eles ali compra. Certo? Despede a multidão. Aí agora vem o versinho 16. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Dá-lhes voz de comer. Agora eu sou Jesus. Se você não tiver tão confiante, você faz narrador, tá vendo? Virado para frente. Eu sou o narrador, então eu faço Jesus. Não, falando com os discípulos, então o olhar na mesma direção. Não. Ó, comida. Dá para eles, ou comida entrega para eles, ou comida vocês aí dá para eles. Mas tá vendo que eu já tô falando com vocês, já tô falando com os discípulos. Se eu vou colocar um sinal a mais, só vai atrapalhar a minha finalização. Então eu já venho aqui, ó. Não, comer, dê para eles. Olha a multidão aqui na minha frente, tá? Para que eu consiga encurtar o meu verso e o meu verso caiba dentro do meu áudio, tá bom? Aí agora vem o versinho 17 que diz: Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então se não temos, eu não posso já direto. Eu já vou direto com o temos.
Eu já não faço o negativo, eu faço só o positivo. Aí eu sou os discípulos. Então eu faço aqui. Nós os discípulos. Tá vendo que eu fiz um nós curtinho, ó? Nós. Quanto é que ele tem? Pães, 5. Peixes, 2. Tá vendo que eu tô uma configuração de mão só, eu já faço aqui, ó. Pães, 5. Tá vendo? E aí, olha aqui, ó. Eu abaixo um dedinho, venho peixe, volto com a mesma configuração em número 2. Não sofra, faça o morfismo aí, para a tua sinalização ficar bem mais simples. Aí agora, Jesus fala ali. Ele lhe disse, trazei-mos aqui. O que ele disse? Traz aqui para mim. E o que é que ele vai falar? O pão e peixe, traz para mim. Agora viro para eles, ó, o pão e o peixe, me dá aqui. Ou então, ó, traz aqui para mim. Olha eu trazer para mim. Eu não faço trazer para mim. Eu tô pegando deles e o verbo trazer direcional já trago, ó, trago para mim. Tá vendo? Por isso que nós damos conta. E aí, tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui, esse verso tem algo importante, que é Jesus que mandou a multidão sentar. Então agora eu sou Jesus. Eu sou Jesus, só que aí eu posso marcar que eu sou Jesus. Ó, traz aqui pra mim. Já trouxe pra mim, eu já venho, ó. Vocês aí, senta, ó. Senta, já coloco todo mundo sentado. Sento. Ou então, ó, ei, presta atenção. Aqui no verdinho, aqui, ó, vocês aí, senta. Tá vendo? E eu nem faço esse sentar aqui. Eu já abro a minha mão para mandar o povo sentar. Viu que eu não fiz mandar nada? Como o surdo não confunde que é outra pessoa? Por quê? Porque eu venho do verso que ele pediu para trazer o pão e o peixe para ele. Agora eu já viro. Ei, multidão! Aqui no matinho, ó, no verdinho, na graminha aí, na erva, vocês sentem. E aí, o que acontece? Agora, ele pegou o pão e o peixe. Você pegará isso num cesto? Não sei. Então, eu posso fazer diretamente, ó. Aqui, pão, aqui, peixe. Só para eu dar a descrição que tem um cesto, que tem um vaso, certo? Eu posso fazer, ó, aqui, pão, aqui, peixe. Por quê? Porque eu tenho que abençoar aqui. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Só que eu não preciso fazer os 5 de novo e o 2 de novo. Eu já marco o que é cada coisa. Ah, então agora o que é que ele olha? Ele olha para o céu. Epa, tem um barulho lá fora, peraí. Passou, acho que não incomodou não. Então ele vai olhar para o céu. Eu já vou olhar para o céu, sou Jesus, e já vou abençoar. Abençoou. E agora ele vai partir o pão e os peixes, vai entregar para os discípulos entregar para a multidão. Então aqui, ó, o pão eu vou partir, e aqui eu faço o peixe, eu parti. Aí agora, ei, discípulos, ó, tó. Ou tó. Toma. Você que escolhe, tá? Veja qual o melhor jeito para você sinalizar. Aí agora ele entregou para os discípulos aqui pega, né? E sai distribuindo para a multidão. Como é que eu faço que tem algo aumentando? Nos discípulos, ó, tá vendo? Jesus não entregou aqui? Então, agora eu vou incorporar os discípulos. Os discípulos pega e vai distribuindo para a multidão. Eu posso fazer, sabe? Tá vendo que eles não... Ó, olha o aumentar, ele não pega aqui do fundo, ele tá sempre pegando aqui em cima, ó. Posso fazer isso. E eu posso fazer assim, ó.
cheio sempre, tá vendo? Eu posso fazer. Que milagre! Só que isso é algo que eu não estou ouvindo. Só que não é proibido que eu faça. Mas então você viu aqui a diferença do cesto continuar sempre cheio? Porque a minha mão não vai lá no fundo pegar, a minha mão pega aqui em cima, tá? Essa aqui tá a diferença para eu não colocar o milagre nada. Vem, já chegamos agora para o verso 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Então toda a multidão aqui comeu, saciou. E aí agora eu posso falar, e juntaram, né? E guardaram dos pedaços que estavam sobrando, do que sobrou 12 cestos. Então agora eu tenho que ir direto para a multidão. Sou o narrador, eu posso incorporar agora. Eu venho aqui como narrador e eu falo aqui, ó. A multidão aqui, ou aqui nessa área, a multidão comeu e saciou, ou saciou. Você que marca qual saciar você quer. E aí eu volto como narrador e aí eu faço aqui, ó. Cestos juntaram, não dá muito tempo, cheio. 1, 2. Ou dá para fazer cesto, 1, 2, juntou, cheio. Não esquece disso, de fazer que sobrou ali. Ah, Lise, mas eu quero fazer a palavra sobrou. Ou então eu quero fazer pão e peixe, cestos, juntou, 1, 2. Mas aí vai dar a entender que sobrou 12 pedaços de pão ou então 12 pedaços de pão com peixe, entendeu? Então eu faço aqui, ó, cestos, 1, 2, ajuntou, guardou aqui, cheio. Eu já especifiquei, fica mais fácil. Agora o versinho 21 diz: E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aqui não dá para eu fazer que foram mais ou menos 5.000. Por quê? Eu estou ouvindo que tinham mulheres e crianças. Então eu posso fazer aqui, ó. E a multidão, mais ou menos homens, 5.000, ou multidão, mais ou menos, soma, homens 5.000, também mulheres e crianças. Veja aí. Ou então eu posso fazer uma outra variação, também mulheres e crianças, muito. Vários. Você verifica aí. Ou olha, cheio, ó. Sabe aquele cheio de multidão? Você infla a bochecha e faz aqui, ó. Cheio. É isso. Finalizamos Mateus capítulo 14. Depois você estuda, treina aí, que ficará bem fácil.